Julgamento da vencedora do Nobel de Literatura por conta do uso de inteligência artificial. A escritora polonesa chamada Olga Tokarczuk, que recebeu o Nobel de Literatura no ano de 2018, esteve no mês passado, em maio de 2026, participando de um evento de novas tecnologias e fez uma declaração que foi considerada muito polêmica e que está sendo julgada por todo o mercado literário. A sua fala acabou acendendo uma discussão extremamente válida sobre o uso, da inteligência artificial dentro das artes, especialmente dentro da literatura, como é a questão ética, como funcionam os direitos autorais. Tudo isso está sendo amplamente debatido depois dessa declaração da Olga. Eu vou ler aqui para você exatamente qual foi a fala dela. Em meio a toda uma fala a respeito da importância das novas tecnologias e tudo mais, e sobre a questão do estudo das novas tecnologias, ela disse, abre aspas, talvez um futuro simbiótico e a cooperação com a inteligência artificial os ajudem, os autores. Apesar dos receios, acredito que nós, escritores, devido à natureza específica de nossa arte, somos os mais sintonizados com ferramentas como a IA. A Olga, obviamente, logo depois, ela e a sua editora se posicionaram dizendo que a fala dela foi tirada de contexto, foi colocada como se ela fizesse uso de IA para escrever os seus livros, sendo que ela tem um livro que vai ser lançado agora em 2026 e ela e a editora estão ali dizendo que o livro foi escrito por ela mesma e que todos os outros livros que ela tem na sua carreira, além desse que rendeu aí a questão do Nobel de Literatura, que eles foram escritos 100% por ela. Ela quis deixar claro que o uso que ela faz da inteligência artificial é o mesmo que faz a maior parte da população mundial. Para trocar ideias, para fazer perguntas, para fazer pesquisas, Então ela disse, inclusive, em outra fala, que ela ficou muito surpresa, ao conhecer a inteligência artificial e ver a maravilha que é ter uma pessoa, com quem debater as suas ideias, que muitas vezes é um processo muito solitário. Bem, a questão da Olga, claro, está sendo colocada no devido lugar, mas ela não é a primeira, nem vai ser a última escritora que vai ser colocada na berlinda por conta disso. E dentro disso existem várias camadas, e a gente precisa falar especialmente de duas delas. Uma delas é a questão da preocupação, que eu acho que é válida, e a gente precisa realmente debater sobre isso, e a gente precisa ter a possibilidade de ter recursos para a gente se precaver com algumas coisas. Eu estou dizendo agora enquanto autora, enquanto ghostwriter, mas também enquanto editora, Então, como é que funciona a questão dos direitos autorais? Como que funciona a questão de plágio? Como que funciona? De quem é esse direito? Então, a gente precisa de recursos, A gente precisa debater recursos que a gente possa ter nos próximos anos para que a gente possa saber até onde pode ir e como pode ir. Enquanto editora, por exemplo, como é que eu vou garantir que o conteúdo do meu cliente é do meu cliente? Mas isso sempre foi uma questão, certo? Isso sempre foi uma questão, obviamente a gente faz uma pesquisa de anterioridade e tudo mais da obra, mas a gente tem um contrato, inclusive, que aquele autor está declarando que 100% daquele conteúdo é dele. Então, na verdade, a grande, maior responsabilidade é sempre ali do autor. Mas, até aí, a gente precisa entender, quais são os recursos que a gente tem. Hoje, nós não temos nenhum recurso que seja 100% confiável, que dê pra gente colocar o texto e dizer isso aqui foi escrito por IA ou isso aqui não foi escrito por IA, tá? Não tem. Porque hoje os recursos que a gente tem das próprias empresas do ChatGPT, do Claude, etc., eles dizem que os recursos que eles fazem para identificar se foi feito por eles, ele é falho. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que não tem como a gente ter certeza hoje, tá? Hoje que eu tô dizendo, gente, é em junho de 2026. Não tem como a gente ter certeza se aquele texto foi ou não escrito por IA. Depois, a gente tem a questão de tá, mas o quanto daquele conteúdo poderia ser falado por outra pessoa? Essa é uma outra questão interessante. Quando a gente fala de ficção, isso é ainda mais capcioso, vamos dizer. Mas quando a gente está falando de livros profissionais, que é o que a gente trabalha aqui na Mentor Autor,
Existem vários profissionais da área de finanças que falam as mesmas coisas nos seus livros. Mas o que é que vai fazer aquele livro ser diferente? Porque não tem problema ele dizer a mesma coisa que já foi escrito em 10 ou 20 ou 30 livros. Mas como ele vai dizer aquilo? Como é que ele vai tratar aquela informação e transformá-la em conhecimento? Em algo palpável ou em uma metodologia, em um passo a passo? Então, eu sempre digo, e a gente tem vários vídeos aqui no canal falando da importância de colocar dentro do seu livro, e especialmente se ele é um livro profissional, colocar a sua história, a sua prática, a sua experiência, as suas analogias, seus exemplos, o seu jeito, porque isso é extremamente importante. Você imagina que eu, que sou ghostwriter, escrevo o livro de muitas pessoas, também sou julgada. Muitas vezes os meus clientes são julgados porque usaram o serviço de ghostwriter. E muitas vezes, hoje o serviço de inteligência artificial pode ser comparado a um serviço de ghostwriter, apesar da gente ainda não ter nenhuma IA que faça o meu serviço, tá? Porque eu já pesquisei, se tivesse eu teria, né, gente? Mas não tem. Tá? Não existe hoje nenhuma IA, mesmo as mais avançadas, né, no Pro e tudo mais, e nos melhores planos, que faça o serviço que eu faço. A gente consegue usar como ferramenta. Mas da mesma forma que eu ouço a palestra de uma pessoa ou o curso de uma pessoa e transformo aquilo em livro, é a mesma forma que muitas vezes você está ali conversando com o seu ChatGPT, com o seu Claude, com o seu Gemini, Perplexity, qualquer outro IA, e ele está ajudando a colocar em palavras aquilo que você quer dizer. Então, assim, a gente tem as questões éticas que precisam ser bem resguardadas, mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, isso vai acabar sendo de cada pessoa, de cada autor. Porque sempre foi assim, gente, não tem como a gente provar totalmente que aquilo foi escrito por aquela pessoa. Mas aí existe uma outra questão, né? Que é a questão do leitor. Hoje a gente tem muitos leitores dizendo, né, em cima desse debate da Olga, eu não quero ler um livro escrito por inteligência artificial. Eu me sinto traído ao saber que o meu autor preferido ou que o livro X que eu tanto amo foi escrito com IA. Mas por quê? Aí é aquela pergunta. E a pergunta é, por quê? E se hoje a gente receber a notícia de que a J.K. Rowling não escreveu Harry Potter, que na verdade ela contratou um serviço de ghostwriter, Harry Potter deixaria de ser a obra que é até hoje? Grandes Sertões Veredas deixaria de ser o que é até hoje se a gente soubesse que foi escrito por um ghostwriter ou com a ajuda de ChatGPT? Então, assim, a gente precisa entender que existem várias camadas. Eu entendo que é um assunto muito novo e que nos causa muito... É delicado, né? Nos causa, assim, a gente fica inseguro. Insegurança, essa é a palavra. A gente se sente inseguro diante dessa situação, né? Até porque parece que a gente está vivendo daqui a pouco uma revolução das máquinas, no sentido de, meu Deus, nós vamos ser substituídos. Mas calma, né? Qual o meu posicionamento dentro disso? Aqui no canal a gente tem uma série de vídeos falando sobre inteligência artificial, como é que eu uso no meu trabalho, como eu uso enquanto ghostwriter, como eu ensino os meus mentorados a utilizar, quando usar, até onde usar, qual é a forma certa, enfim. Mas eu sou uma entusiasta. Mas é claro, gente, que tudo tem limite. E é claro que a gente sempre tem que se basear nos princípios éticos. É claro que existe gente que está extrapolando. Quando eu pago R$ 49,90 e coloco uma sinopse e uma IA de uma empresa escreve um livro para mim de 100 páginas, manda por e-mail o livro pronto em 1 hora, é óbvio que isso está totalmente fora daquilo que a gente acredita sendo a autoria daquele livro. Porque é humanamente impossível você dizer em meia dúzia de palavras o que você quer e uma máquina escrever tudo e aquilo ser considerado seu. Agora, é diferente de quando você vai construindo todo o livro, você já tem um alicerce do seu livro profissional, ou você tem um alicerce de toda a sua ficção, e você vai sabendo o que vai se organizando, o que vai ter em cada capítulo, e vai pedindo para a IA te ajudar a estruturar, a organizar, a agilizar, a revisar. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa entender como é que a gente se sente. E a gente precisa refletir também, tá? Então, o meu posicionamento é que sim, nós podemos, né, e devemos utilizar a inteligência artificial no nosso trabalho enquanto escritor para nos ajudar
É como se a gente fosse, gente, um contador e dissesse que não vai usar calculadora, não vai usar Excel, não vai utilizar programas que vai facilitar a nossa vida, entende? Então, ver a inteligência artificial realmente como uma ferramenta. Isso pode ajudar muito o seu trabalho, isso pode realmente agilizar o processo para você. E também você conseguir usufruir da melhor forma de ter, de repente, ali uma assistente, né, que vai trocar ideia com você. E se você diz para ela, inclusive, que você não quer que ela te agrade, mas que seja crítica, ela vai te trazer contrapontos e isso vai ser muito rico. Agora, é claro que a gente precisa debater sobre esse assunto, isso com certeza não acabou por aqui, esse é só o começo e nos próximos meses, nos próximos anos, eu tenho certeza que nós vamos ter muita polêmica relacionada à inteligência artificial. Não é à toa que nos meus vídeos de IA sempre tem hater, né? E você, o que você pensa sobre isso?